Muito boa tarde. Oração Ação. Já estamos com 736 encontros. São mais de 2 anos de encontros quase diários. O que nos dá muito prazer. Essa certeza de estarmos fazendo o melhor para esse momento das nossas vidas. Tantas felicidades impossíveis nós colocamos para nós, colocar para si mesmos metas impossíveis como condições de felicidade é boicotar a própria felicidade. Quem imagina romances com celebridades, ganhar os melhores prêmios da loteria, viajar para os mais caros lugares, nos mais caros hotéis, alcançar a posição de homens ou mulheres mais ricos do mundo, poderes e posições, títulos muito raros, muito difíceis. Pense bem, não é um auto-boicote? Não é boicotar a própria felicidade? Pois nós aqui descobrimos a felicidade de estar fazendo o que é melhor para esse momento das nossas vidas. Perceber os convites da vida e atender os convites da vida é uma felicidade que está ao alcance de todos. Que para os mais superficiais pode não parecer felicidade, porque atender ao que a vida chama muitas vezes é cumprir tarefas delicadas, como cuidar de pais, cuidar da própria saúde, enfrentar quimioterapias. Como ser feliz fazendo isso? Claro que sim. Atender ao que a vida chama, estudar os convites da vida, questionando o que Deus está querendo que eu aprenda, do que Deus está querendo que eu me cure. E ao invés de brigar com a vida, ao invés de remar contra a correnteza, remar a favor, atender o que a vida está chamando. Até morrer, se esse for o convite da vida. Dor, sofrimento e infelicidade traz para si mesmo quem briga com a vida, quem briga com a morte, se essa for a tarefa do momento, quem briga com as doenças, e nós brigamos com tudo, não é verdade? Pense nisso. Jesus falou que a felicidade não é desse mundo, porque nesse mundo há uma humanidade que pensa que felicidade é que todos, que tudo, que a vida atenda os seus próprios desejos. E como nem todos, nem tudo, nem a vida estão aí para nos atender, nos destinamos à infelicidade. Pois nos destinaríamos à felicidade caso disséssemos com Jesus: seja feita a vossa vontade, como na oração. Aceitando o que a vida nos propõe. Veja se isso não faz sentido para você. Veja se isso não é uma receita de felicidade. Analise. Temos estudado nos últimos encontros, nos últimos 5 encontros, estudamos o sonambulismo.
A partir de agora, vamos estudar o êxtase. Outro momento espiritual especial, atribuído a grandes almas, aos santos. O que será o êxtase? Como ele se diferencia do sonambulismo? Vamos lá? São as questões número 439 a 442 desse fabuloso O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Allan Kardec fazendo perguntas essenciais e os espíritos de luz da egrégora, o Espírito da Verdade, oferecendo para nós as mais lúcidas e luminosas respostas. Vamos lá? 439. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Dizem os espíritos, o êxtase é um sonambulismo num estágio mais aprofundado. O espírito daquele que entra em êxtase é ainda mais independente. É fabuloso entender que mesmo ao espírito encarnado, que assim se tornou por um entendimento da vida e grande parte das vezes dele mesmo, que o melhor para seu aprendizado, o melhor para sua cura, o melhor para sua evolução era o contato com a matéria. Mas durante uma encarnação, a vida nos propõe, nos oferece momentos de distanciamento da matéria como necessários. E por quê? Porque se o contato com a matéria dá ao espírito tarefas, obrigações, situações que são realmente preciosas, o afastamento da matéria durante o sono, durante a viagem espiritual, durante o sonambulismo, durante o êxtase, são refrescos para a alma, são nutrições para o espírito. Por isso é que os espíritos dizem aqui que o êxtase é um sonambulismo no estágio mais aprofundado. O espírito daquele que entra em êxtase é ainda mais independente da matéria. E por isso aufere, capta, nutre-se de uma alegria ainda mais profunda. Questão número 440. O espírito daquele que entra em êxtase penetra realmente nos mundos superiores? A resposta é sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que lá se encontram. Então o espírito que entra em êxtase vê os mundos superiores e compreende a felicidade daqueles que habitam esses mundos superiores. Daí seu desejo de permanecer nesses mundos. Então, aqueles que vivem a experiência do êxtase têm esse desafio de voltar. Voltar entristece-lhes a alma pela grande alegria que eles experimentam nos mundos superiores durante o êxtase. Entretanto, continuam os espíritos, existem mundos inacessíveis aos espíritos
que ainda não estão suficientemente purificados. Pode-se comparar aqui com uma criança que fosse visitar uma loja de brinquedos ou uma sorveteria com inúmeros doces, inúmeros sabores de sorvete. A criança gostaria de ficar ali permanentemente, mas não é possível para ela. Porque não faria bem para ela ficar numa loja de doces, numa loja de sorvetes. Iria querer comer todos os sorvetes, todos os doces, esquecendo da alimentação mais nutritiva para ela. A criança ainda não tem maturidade para ficar permanentemente numa loja de doces. Para isso precisaria saber equilibrar a sua nutrição, e como criança ainda não sabe. Nós também precisaríamos saber viver nos mundos superiores para ali permanecermos. Se ainda não sabemos, nos faria mal. Estarmos ali, porque desejamos prazeres mais densos e intensos, contatos, relações com seres mais afinados com o nosso próprio estágio de vida. Outra comparação extremamente interessante é que um aluno de terceiro ano pode ser levado a visitar uma classe de quinto ano. E ali, sendo estudioso, ele poderia ficar fascinado com as matérias ali ensinadas. Sendo, como toda criança, um fã dos adolescentes, poderia ficar embriagado com a presença de seres mais velhos, a quem ela idolatra, a quem gostaria de imitar. Mas a permanência ali lhe faria muito mal. Veria os colegas daquela classe aprendendo matérias que ele não seria capaz de aprender. Seria o mais atrasado da classe, seria mesmo incapaz de acompanhar as aulas. Portanto, lhes é dado, a um aluno de terceira série, pode lhe ser dado um passeio numa quinta série, numa sexta série, mas apenas para o estimular a persistir nos seus estudos de terceira série, a retornar e persistir, motivar-se para um dia, cumpridas as tarefas de terceira série e depois de quarta série, ele poder alcançar a quinta série. Não é? Então vamos lá. A pergunta 440 foi se o espírito daquele que entra em êxtase penetra realmente nos mundos superiores, e a resposta foi sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que lá se encontram. Daí seu desejo de permanecer nesses mundos. Entretanto, existem mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão suficientemente purificados. Questão 441. Quando aquele que entra em êxtase
manifesta o desejo de deixar a Terra, o faz com sinceridade? O instinto de conservação não o prende a esse mundo? A resposta dos espíritos é a seguinte: isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele percebe que sua vida futura será melhor do que a vida presente, fará todos os esforços para romper as ligações que o prendem à Terra. Então, naquela comparação do aluno de terceiro ano que vai visitar uma classe de quinto ano e que fica fascinado pelos colegas, pelos ensinos, pelo professor, em tudo diferentes daquele que ele tem na terceira série? Será, se ele tiver essa maturidade, será para ele um estímulo para que ele retorne, faça as lições, dedique-se aos estudos da terceira série, para depois capacitar-se à quarta, para depois capacitar-se à quinta série. Mas isso depende do grau de evolução de cada um. Por isso, não somos todos que vivemos a experiência do êxtase. Apenas alguns, para quem essa vivência será um estímulo. Porque se ele percebe que sua vida futura será melhor do que a vida presente, esse espírito jamais amadurecido fará todos os esforços para romper as ligações que o prendem à Terra. Fará esses esforços por aprender, dedicando-se ao aprendizado, à execução das tarefas próprias desse mundo, ou, se for imaturo, tentará abandonar o barco, sair, fugir das tarefas desse mundo. Depende da maturidade de cada um. Questão número 442. Se aquele que entra em êxtase for abandonado à própria sorte, corre o risco de deixar definitivamente o corpo físico? E os espíritos dizem sim, ele poderia morrer. Por isso é preciso chamá-lo com muita energia, lembrando-lhe tudo aquilo que o prende à Terra. É preciso fazer com que ele compreenda que se as ligações que o prendem ao corpo físico forem rompidas, esse será o verdadeiro meio dele não permanecer lá onde acredita que será feliz. Entendamos o que acontece no êxtase, os perigos que corremos na experiência do êxtase. Se imaturos ainda, na volta dessa visita a mundos mais felizes, quisermos abandonar nossos laços, nossas tarefas, nossas relações nesse mundo relativamente infeliz, poderemos forçar o rompimento dos vínculos com essa vida, nos matar de alguma forma. Por isso é que os espíritos amigos, os anjos de guarda, os espíritos familiares, que nos acompanham na experiência do êxtase, nos chamam vigorosamente para permanecer, para retornar, para cumprir as tarefas
de nossas vidas aqui nesse mundo mais primitivo, como única tarefa, como único caminho para alcançarmos realmente os mundos melhores. Vamos ler de novo a resposta. Sim, o espírito que vivenciou o êxito, o êxtase, se fosse abandonado à própria sorte, correria o risco de deixar definitivamente o corpo e morrer. Por isso é preciso chamá-lo com muita energia, lembrando-lhe de tudo que o prende à terra. Tarefa feita pelo seu espírito protetor, pelo seu anjo de guarda e por todos aqueles que no mundo espiritual o amem, trabalhem por ele. Continuam os espíritos nessa resposta. É preciso fazer com que esse espírito que vivenciou o êxtase e que tem impulso de desligar-se do corpo, desligar-se da terra, compreenda que se as ligações que o prendem ao corpo físico forem rompidas, esse será o verdadeiro meio de ele não permanecer lá, onde ele acredita que será feliz. Então, duas lições complementares é preciso que o espírito que vivencia o êxtase compreenda. Uma, para ele alcançar esses outros mundos mais adiantados, o grande caminho é vivenciar, assumir, aprender e se curar com as tarefas desse mundo mais atrasado. E a mesma verdade, com um outro raciocínio, é essa trazida aqui pelos espíritos a Kardec, que desligar-se do corpo, afastar-se das vivências dessa vida, seria a receita certa para ele não alcançar esses mundos superiores tão cedo. Então, todo aquele que tiver vivido essa experiência, como Paulo de Tarso, que fala que conhece alguém que esteve no sétimo céu, que esteve em regiões espirituais muito superiores, a grande preocupação, a grande receita para poder viver isso sem boicotar a vida atual, sem buscar um desligamento ou mesmo a morte nessa vida atual, é essa compreensão. Como na nossa comparação do aluno da terceira série que vai para a quinta, ele precisa entender que o único caminho de um dia chegar à quinta série é agora dedicar-se totalmente às tarefas, ao ambiente, aos professores e aos colegas da terceira série. Se ele voltar da visita que ele fez à quinta série, desprezando as lições de terceira, fugindo das lições dos professores, dos colegas de terceira série, é certo que não poderá acompanhar, não poderá merecer, não poderá receber esse passaporte para a quinta série que ele pensa ser a felicidade. Porque a nossa felicidade não é estarmos onde nós julgamos merecer estar. A felicidade, como dissemos no início, é perceber e atender
os convites da vida para esse momento das nossas vidas. E para alcançar estágios mais elevados de felicidade, só há um caminho: aceitarmos, dedicarmos-nos, entregarmos-nos com toda a lucidez e com toda a boa vontade a todas as tarefas e situações, relações que nos são apresentadas agora. A única receita para alcançarmos no futuro situações melhores é entregarmos-nos totalmente às lições do agora. Muito bom, muito boa essa certeza, especial para todos nós, mas especialmente para aqueles que, por vivência do desdobramento da viagem astral, vão até mundos superiores, todos aqueles que, através do canal da mediunidade, têm contatos com espíritos superiores, todo aquele que, através da vivência do êxtase, experimenta o contato com regiões mais sutis, mais elevadas, mais felizes. Todo esse que viver essa experiência precisa dessa maturidade, desse entendimento. Se nós nos iludirmos com as regiões superiores para as quais ainda não estamos preparados, não poderemos voltar a essas regiões, e caso, num máximo de delírio, nos desligássemos das tarefas atuais, atrasaríamos em muito nossa jornada, a ponto de darmos passos para trás, não propriamente retroagindo, mas abandonando os avanços que poderíamos dar agora com a aceitação das tarefas atuais. Demoraríamos muito mais para chegarmos nos mundos superiores que queremos alcançar. O abandono, a fuga, o suicídio nunca propicia avanço, ao contrário, sempre propicia demoras, paralisias, atoleiros para a nossa alma. A saída dos atoleiros, a efetividade dos avanços está na aceitação. Assim como somente o alcoólatra que se aceita alcoólatra começa a sua cura, assim como somente o ignorante que reconhece a sua ignorância se destina ao aprendizado, como o maravilhoso Sócrates que dizia: só sei que nada sei. Todos nós também, somente parando de brigar com a vida e aceitando que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, que a lei da atração traz para cada um de nós exatamente a lição e o remédio perfeitos para esse momento da nossa vida, é que realmente poderemos avançar a estágios superiores, a vivências superiores, a relações superiores. Tudo está certo. Para nós avançarmos, precisamos nós nos adequar e aceitar os remédios, mesmo amargos, as lições mesmo difíceis que vêm para cada um de nós a cada momento. Muito bom aprendermos juntos, que essa aceitação possa inundar a humanidade da Terra toda.
que nos curemos da revolta, da briga com a vida e nos abramos, pela aceitação, às lições perfeitas e aos remédios exatos que recebemos nessa escola perfeita, neste hospital perfeito de Deus, que é a Terra. Muito grato, muito feliz por estarmos aqui. Mônica Silva, graças a Deus, estamos juntos. Marco Aurélio. Falando da importância de viver o que a vida nos traz também. Gugu Souza, externando sua gratidão. Adelaide Dias, André Santos, compartilhando com amigos. Façam isso também. Coloquem nas suas páginas, nas suas redes sociais. Chamem os amigos aqui em comentário. A multiplicação do bem é a nossa grande tarefa nesse momento da vida. Mônica Silva, vibrando pela paz mundial. Enir Cajazeira, muito boa noite. Mônica Silva sempre lembrando e compartilhando esse momento com amigos encarnados e desencarnados. Ficamos muito felizes de estarmos juntos. Muita paz e muito bem para todos vocês. Até amanhã continuaremos estudando essa vivência tão importante do que é o êxtase, que é a visita a mundos superiores. Venha conosco, chame amigos, amanhã às 18 horas estaremos juntos novamente. Até a próxima!